Fala pessoal, Capitão Cripto aqui com o nosso segundo vídeo e hoje nós vamos falar um pouco sobre quanto vale e como avaliar o Bitcoin. Eu sei que essa é uma pergunta que muita gente se faz, tem muita dúvida sobre isso, essa tecnologia nova. Então vamos lá. Vamos começar pensando o que é uma moeda. Então, hoje em dia, a gente usa o que se chama de papel moeda ou a moeda eletrônica quando nós transferimos, fazemos uma transferência do banco ou quando pagamos com uma cédula de R$ 20, vamos dizer. Mas a ideia de moeda se transformou muito durante o tempo. Nós começamos primeiramente com as commodities, ou seja, antigamente em certos lugares, no Império Maia, por exemplo, você se pagava por um produto com grãos de cacau. O cacau tinha um certo valor naquela época, então você pagava, você dava, vamos dizer, 5 grãos de cacau em troca de uma galinha ou algum outro produto. Nós tivemos também, eu acho que todo mundo sabe, o açúcar também foi usado durante uma certa época na Europa, como era muito difícil de ter açúcar, ele adquiria um certo valor por toda a Europa, então muitas trocas eram feitas através de açúcar. Depois nós tivemos a ascensão das moedas metálicas. Então, se dava um certo valor ao metal e se fazia uma moeda desse metal. Então, se tinha moedas de prata, moedas de ouro também, e a ideia de que aquela moeda representava um certo valor pelo metal que ela continha, porque o ouro era valioso e era muito procurado, e aquela moeda era feita de ouro, aquela moeda tinha um valor próprio, um valor intrínseco, como a gente chama. Depois de um tempo, nós chegamos ao papel moeda. E num primeiro momento, por exemplo, o dólar até o final da Segunda Guerra Mundial era ainda atrelado ao ouro, ou seja, o Banco Central do Brasil podia ir ao governo americano e pedir para que os dólares que o Banco Central brasileiro tem fossem trocados por ouro. Chegou um momento em que, nos anos 60, os Estados Unidos decidiu romper esse padrão, chamado de padrão ouro, e nós chegamos ao que temos hoje, que são as moedas fiat, que vem de fé. Então, o valor das moedas hoje, na verdade, ele é representado pela fé do governo dessa moeda. Então, os Estados Unidos garantem que um dólar vale um dólar porque o governo deposita fé no valor daquele dólar. E as pessoas, por consequência, acreditam nisso também. Então, nós chegamos a um ponto em que a gente se pergunta qual o valor intrínseco da nossa moeda. E a conclusão, por mais estranho que seja, é que zero. Bom, a nossa moeda não é mais feita de ouro, não é mais feita de nenhum metal precioso. E a gente podia até se perguntar naquela época, mas o ouro, qual o valor intrínseco do ouro? O ouro só era valioso porque era algo rarefeito e que as pessoas davam valor e dão valor até hoje, mas a gente tinha, por exemplo, antigamente na África, o ouro era abundante e o cobre era considerado um metal precioso e não o ouro. Então, tem toda essa questão. Hoje, nós chegamos à situação em que nem mesmo as nossas moedas não são nem mesmo atreladas ao ouro. Isso eu digo para a maioria das moedas do mundo, as mais importantes moedas do mundo, não são mais atreladas ao ouro. Então, basicamente, o valor intrínseco das moedas em geral, eu diria que ele não existe mais. Ele é totalmente baseado na fé que aqueles governos depositam na moeda. Passando para agora o Bitcoin, o que nós temos é o seguinte: assim como as moedas hoje em dia, o preço do Bitcoin ele acaba sendo ditado pelo mercado. Então, hoje o valor do real em relação ao dólar ele é ditado pelo mercado. Então, se hoje as pessoas passam a comprar dólar no Brasil, o preço do dólar vai subir porque tem muita demanda, supondo que a oferta não aumente. A diferença básica aqui é que, no caso do real, existe um governo que controla essa moeda.
No Bitcoin, ninguém controla o Bitcoin. Não existe nenhum governo central por trás daquilo. O Bitcoin, os donos do Bitcoin seriam os seus usuários e os mineradores. Então, isso gera uma série de consequências que refletem um pouco a diferença do Bitcoin para uma moeda tradicional. Então, a primeira coisa que eu diria é, pelo fato de nenhum governo controlar o Bitcoin é uma moeda que é por si só deflacionária. Então, nós temos o código do Bitcoin que estabelece quantos novos Bitcoins são gerados, e nós temos um limite de Bitcoins que serão gerados nos próximos anos, que vai chegar ao máximo de 21 milhões de Bitcoins. Então, existe um limite que é elaborado pelo código e que ninguém pode trocar. Então, o governo do Brasil, o governo dos Estados Unidos, a União Europeia não podem amanhã chegar e falar: nós queremos agora imprimir mais Bitcoin. Isso nunca vai acontecer, eu não vejo como isso aconteceria. Ao contrário do que aconteceu na nossa história do Brasil e ainda acontece em muitos países, os governos têm dificuldade em pagar as contas e a forma que eles encontram para arcar com as suas despesas é imprimir moeda. Nós ainda vemos isso acontecer claramente em muitos países, inclusive aqui da América Latina. Essa foi em grande parte a razão pela hiperinflação que nós vivemos aqui no Brasil nos anos 80, início dos anos 90. Então, esse é um ponto muito positivo para o Bitcoin em relação às moedas. O método de precificação é muito parecido, com a exceção da intervenção estatal. Então, isso significa dizer que, por um lado positivo, o Bitcoin é deflacionário, ou seja, você não precisa se preocupar que o governo amanhã vai decidir imprimir 1 bilhão de Bitcoins e, por isso, quando eles entram no mercado, o Bitcoin que você tem hoje perde valor. Por outro lado, nós não temos um sistema de proteção da moeda como acontece hoje em muitos países. Então, se hoje o dólar sobe muito e isso se torna prejudicial para a economia brasileira, o Banco Central possivelmente vai comprar dólares e retirar esses dólares de circulação, de modo que o preço vai cair. Então, hoje em dia, se o mercado decide que o valor do Bitcoin é 100 mil, ele vai para 100 mil. Se o mercado decide que o valor do Bitcoin é zero, ele vai para zero. Então, essa é uma diferença entre os dois. Então, continuando, nós chegamos a uma questão muito interessante que é como avaliar o Bitcoin. Então, o Bitcoin por si só, ele é somente uma tecnologia. Então, o Bitcoin é uma tecnologia nova, revolucionária, que foi criada por uma pessoa anônima chamada Satoshi Nakamoto em 2009, e por si só é uma tecnologia, não existe um valor intrínseco atrelado a essa tecnologia. Como eu disse, é o mercado, são os usuários do Bitcoin, sou eu, sou você, é você, são os mineradores, quem dá o valor a essa moeda. Então, dentro de toda essa perspectiva, nós temos duas teorias. A primeira teoria é que o valor do Bitcoin é proporcional ao número de usuários. Então, eu vou explicar isso aqui. Acontece muito hoje, principalmente nas redes sociais, como o Facebook, o Twitter, que quanto maior o engajamento e a quantidade de usuários que essas redes têm, maior o valor dessa rede. Então, pensa, por exemplo, um fax. Se só eu tenho um fax, isso não serve para nada. Se todo mundo passa a ter um fax, esse equipamento, essa tecnologia passa a ter um valor. Então, o Bitcoin tem um pouco disso também. Para comprovar, eu queria mostrar um gráfico que eu encontrei que compara um pouco o preço atual do Bitcoin e um modelo de preço projetado que usa duas variáveis. Então, o número de contas de Bitcoin, ou seja, as carteiras de Bitcoin, e o volume, a atividade por cada uma das contas. Então, se vocês olham aqui no azul mais claro,
esse é o preço projetado. O azul escuro é o preço de verdade do Bitcoin. Se a gente olha aqui, desde 2015 até agora, meados de agosto de 2017, existe uma correlação muito interessante que a gente pode observar. Você tem algumas exceções aqui e ali, mas parece que o preço do Bitcoin realmente ele segue uma lógica que o relaciona à quantidade de transações e à quantidade de carteiras, ou seja, à quantidade de usuários e ao engajamento, à atividade desses usuários. Então é muito interessante observar isso. E parece que no curto prazo, realmente, essa é uma lógica que tem funcionado para precificar o Bitcoin muito bem, faz muito sentido. Mas, claro, à medida que evolui, a gente vai sair um pouco disso. E a segunda teoria que eu queria explorar é exatamente essa. Está se tornando muito claro, eu falei sobre isso no meu primeiro vídeo também, que o Bitcoin está se tornando uma forma de ouro digital. Então, é uma forma que as pessoas encontram para guardar as suas reservas e guardar a sua riqueza sem que ela perca valor. Então, se eu não quero deixar o meu dinheiro todo numa conta bancária em real, porque eu tenho medo que esse dinheiro vai ser corroído pela inflação ou por algum tipo de instabilidade política, eu invisto no ouro, porque eu sei que hoje ele é e provavelmente será no futuro um produto pelo qual há demanda, um produto que as pessoas consideram valiosa, as pessoas consideram que há um valor intrínseco ao ouro. Então, essa é a segunda teoria que explica um pouco qual seria o valor do Bitcoin. Então, as pessoas tendem a atribuir um pouco, a relacionar um pouco o valor do Bitcoin ao valor do ouro. Então, quando a gente analisa isso, por óbvio, o Bitcoin ainda está muito abaixo do valor de mercado do ouro. O valor de mercado do ouro hoje gira em torno, salvo engano, de 17 trilhões. O Bitcoin tem um valor de mercado de um pouco mais de 200 bilhões de dólares. Então, essas são algumas das teorias sobre como avaliar o Bitcoin. Eu queria só trazer um pouco desse conhecimento para vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem deixar nos comentários. Eu vou responder assim que eu puder. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve e comenta também. Muito obrigado, um abraço.